Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 161 da prova do Enem 2011, PPL. Estamos seguindo o caderno cinza. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação da colega Isadora Matias, que escreveu um comentário aí no meu canal pedindo essa questão. E galera, essa questão aqui é interessante porque ela deveria ter sido anulada. Isso mesmo, galera, tinha que ter sido anulada, porque do jeito que ela está escrita, não tem resposta. E eu vou provar isso para vocês, eu vou mostrar como é a interpretação passo a passo que nós deveríamos ter tido nessa questão para dizer, não, beleza, essa questão é anulada. Mas eu também vou mostrar para vocês o que a pessoa que criou essa questão queria que vocês pensassem e não conseguiu se expressar aqui. Então fica comigo até o final que vai ser um exercício de interpretação bem legal. E não esquece de dar o joinha aí embaixo, hein? Vamos lá. Uma escola tem um terreno vazio no formato retangular, cujo perímetro é 40 metros. Galera, até aqui a gente já tem bastante informação para discutir na nossa resolução. Então, vou fazer o seguinte, ó, já que nós temos um terreno no formato retangular, eu vou desenhar um retângulo aqui para representar esse nosso terreno. Então, botei aqui um retângulo. Galera, é importante também a gente revisar o que é um retângulo, né? Porque não é qualquer figura de 4 lados que é um retângulo. Galera, para ser um retângulo, a figura tem que ter 4 lados e os 4 ângulos internos iguais. Essa é a condição para qualquer figura ser chamada de retângulo. Então eu vou colocar aqui do lado a definição para quem for tirar o print no final da resolução. Então, no final das contas, o retângulo, por ter os 4 ângulos iguais aqui dentro, esses ângulos serão iguais a 90 graus. Fiquem com isso na mente. Qualquer figura que satisfizer isso aqui pode ser chamado de retângulo. E esse nosso retângulo aqui, esse nosso terreno, tem 2 condições de existência. Ou seja, para ser o terreno da escola, 2 condições devem ser satisfeitas. A primeira é que ele tem que ser retangular, ok? Esse nosso retângulo aqui, né? Essa nossa figura representa um retângulo. E a segunda condição é que o perímetro tem que ser 40 metros. Então marquei aqui, ó. Essas 2 aqui são as condições de existência do terreno. Galera, eu tô chamando bastante atenção para esses pontos, porque é isso que vai fazer a gente anular a questão. Então preste atenção comigo. Legal, então esse nosso cara já é um retângulo, agora ele tem que ter perímetro 40 metros. Então vou botar aqui embaixo, ó. O perímetro é a soma de todos os lados. Então vamos somar, ó. B mais H mais B mais H vai ser 2B mais 2H. Agora, para ficar mais bonitinha essa equação, a gente pode dividir por 2 os 2 lados dessa equação, que ela vai continuar igual, né? A gente sempre pode fazer isso desde que a gente faça a mesma coisa dos 2 lados. Então, vou dividir por 2 aqui, ó. Esse 2 aqui dividido por 2 vai virar 1, então vai ficar só um B aqui. Aqui 2 dividido por 2 vai dar 1, então vai ficar só o H aqui. E aqui desse lado, porque tem que dividir todo mundo, né? 40 dividido por 2 vai dar 20. Beleza? Guardem isso aqui agora e vamos continuar lendo, ó. Onde se pretende... Galera, esse onde aqui está referenciando o terreno. Então, no terreno se pretende realizar uma única construção que aproveite o máximo de área possível. Então, vejam que nós temos o terreno que já existe. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. O terreno já existe e tem essas 2 condições. Vou escrever isso que vai ser importante para a resolução também. Agora, nessa frase aqui, entrou uma construção. Nós pretendemos fazer uma construção dentro do nosso terreno. E essa construção tem que aproveitar o máximo de área possível. Ou seja, a construção tem que ter a maior área possível. Galera, daí eu pergunto para vocês, ó. O terreno vai ter a maior área possível? Não, né, galera? Quem tem a maior área possível aqui é a construção. Nesse parágrafo aqui, nós tiramos 2 condições de existência para o terreno, e esse terreno já existe, e nós temos uma condição para a nossa construção, que é ocupar a maior área possível. Nada está dito aqui que o terreno tem que ter a maior área possível, beleza? Isso é importante para a gente entender a questão também. Vamos lá, vamos terminar de ler, ó.
Após a análise realizada por um engenheiro, este concluiu que para atingir o máximo de área do terreno, ou seja, para a construção conseguir ocupar o máximo de área do terreno, com uma única construção, a obra ideal seria quais dessas? Galera, aqui ó, se é um banheiro, se é uma sala, se é um auditório, um pátio ou uma quadra, isso não interessa. O que interessa para nós é a área. A gente tem que saber qual a área que vai ocupar essa obra ideal que tem essa condição aqui. Agora vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou desenhar um terreno aqui e a gente vai tentar analisar se esse terreno satisfaz as condições do enunciado. Ó, esse terreno aqui, ó, de base 18 e altura 2 metros. 18 mais 2 dá 20, 2 mais 18 dá 20, 20 mais 20 dá 40. Então esse cara, ele tem o perímetro 40 e esse cara é retangular. Então esse cara pode ser o terreno da minha questão. Agora, nesse terreno, eu vou para esse lado aqui, ó, né? Porque primeiro eu faço terreno, depois eu penso na construção. Para esse terreno aqui, qual seria a obra de maior área possível? Para esse terreno, a obra de maior área possível seria uma obra que ocupasse toda a área. Qual que é a área desse retângulo? 18 vezes 2, né? Base vezes altura. 18 vezes 2 dá 36. Então, quer dizer, para esse retângulo, a obra ideal teria 36 metros quadrados, ou seja, um auditório de 36 metros quadrados poderia ser resposta se esse aqui fosse o terreno e o gabarito seria a letra Charlie. Então, vou botar aqui, ó, esse cara aqui poderia ser a letra Charlie. Então, a letra Charlie é uma resposta possível para essa questão. Por quê? Porque o terreno tem duas condições, qualquer terreno com essas duas condições satisfaria. Quer ver um outro exemplo? Ó, vou colocar outro terreno aqui que nós também poderíamos pensar nele. Olha só, esse terreno aqui, ó, vamos ver se ele satisfaz as condições do terreno da questão. Primeiro, ele tem perímetro 40 metros? Vamos ver, 10 mais 10 mais 10 mais 10, ok, tem 40 metros. E ele é retangular? Aqui que pinta uma dúvida, né? Pessoal, vamos lá, ó, olha a definição de retângulo aqui, ó. Qualquer figura plana, beleza, esse cara é plano, tem 4 lados, ok, tem 4 lados, e os 4 ângulos internos são iguais a 90 graus. Tem ou não tem todas as condições. Então esse cara aqui é um retângulo. A dúvida pinta porque, além dele ser um retângulo, ele também é um quadrado. Mas não tem problema, porque todo quadrado é um retângulo. E essa é uma condição que a gente tem que levar para a prova, porque já caiu em várias questões do Enem. Beleza? Então decorem isso. Todo quadrado é um retângulo, mas o oposto não vale. Nem todo retângulo é um quadrado. Então isso aqui significa, galera, que sempre que nós olharmos um quadrado, a gente pode chamar ele de retângulo também. Mas nem sempre que a gente olha um retângulo, a gente pode chamar de quadrado. Porque nem todo retângulo é um quadrado. Por exemplo, esse retângulo aqui não é um quadrado, mas esse quadrado aqui é um retângulo. Beleza? Então, essa foi a dúvida que a colega teve, né? A colega Isadora Matias, que me pediu essa questão, ela teve essa dúvida, mas eu trouxe aqui toda essa discussão porque essa questão tinha que ser anulada. Beleza? Então, olha só, se fosse esse terreno aqui, já satisfizemos essas condições, a gente vai para aqui agora, ó. Qual é a obra ideal? É a obra que ocupe toda essa área. Que área é essa? Vamos lá, base vezes altura, né? 10 vezes 10 é 100 metros quadrados. Então, se o terreno fosse esse, a resposta seria a letra delta, ó. Seria um pátio de área 100 metros quadrados. Então seria a letra delta que assim a resposta. E se nós fizéssemos outros exemplos, nós poderíamos achar a resposta letra alfa, letra bravo também. A única que não poderia ser resposta de jeito nenhum é a letra eco. Mas, do jeito que está escrito aqui, alfa, bravo, charlie e delta seriam respostas. Bom, mas qual que é o problema dessa questão? O que que houve aqui que a pessoa que criou essa questão não conseguiu exprimir para a gente, não conseguiu mostrar para a gente no enunciado? A questão é que a pessoa confundiu isso aqui, ó. Na questão, a questão queria que vocês pensassem de forma errada que essa condição aqui era do terreno. Ou seja, a questão queria que vocês pensassem, ó, o terreno tem que ser retangular, o terreno tem que ter perímetro 40 e o terreno tem que ter a maior área possível para esse perímetro. Mas não está escrito nada aqui no enunciado que leve a gente a concluir que essa condição aqui é do terreno. Não, essa condição é da construção, e a construção vem depois do terreno.
É importante a gente entender essa interpretação. Então, como é que deveria ser o enunciado dessa questão para ela estar correta, do jeito que a pessoa que criou a questão queria cobrar dos candidatos? Teria que ser desse jeito aqui, ó. Eu coloquei de verde, a única coisa que eu adicionei aqui foi de verde, ó. Todas as letrinhas pretas são exatamente iguais aqui ao que tinha antes. Então vejam que a única coisa que eu adicionei é mais uma condição para o terreno. Eu falei, olha só, sabendo, né, após análise realizada por um engenheiro, o engenheiro concluiu que o terreno possui a maior área para tal perímetro. Daí, com isso aqui, com esse verde, eu venho aqui e coloco mais uma condição que eu vou colocar de verde aqui no nosso terreno. Tendo essa condição, a resposta sai rapidinho. A gente já está em 12 minutos de vídeo, já está demorando bastante, mas a gente tinha que saber uma propriedade para matar a questão com esse enunciado. Quer ver? Ó, eu vou botar para vocês depois para tirar o print, né? Mas calma ali, deixa do ladinho. Qual é a propriedade que nós deveríamos saber para matar essa questão em 1 minuto e meio, né? Se fosse o enunciado certo lá. É essa propriedade que eu vou escrever aqui, ó. Eu vou deixar o link na descrição e vou colocar aqui no cardzinho também o link para uma outra questão em que eu fiz a demonstração, a prova dessa condição aqui. Já que o vídeo está muito comprido, eu não vou fazer o cálculo da equação do segundo grau aqui, mas dei uma olhada naquele outro vídeo que utiliza essa propriedade também, e lá eu demonstrei com a parábola, com a equação do segundo grau, com o vértice, como é que a gente chega nessa questão aqui. Mas beleza, olha só, o retângulo de maior área com o mesmo perímetro é o que a gente quer, ó. O nosso perímetro, ele é constante. Então, o terreno que envolve aqui só pode ter perímetro 40. Então, dentre todos os terrenos, todos os retângulos que tem perímetro 40, o que tem, ó, aqui tem 2 exemplos, né, de retângulos com perímetro 40. Dentre todos esses retângulos, aquele que tem a maior área é o quadrado. Então, a gente, sabendo isso, a gente olhava, legal, ó, o quadrado, que é um retângulo de perímetro 40, é esse aqui, ó, 10, 10, 10, 10. Então, a construção, agora que tem todas as condições corretas, a construção de maior área vai ser a construção que ocupa toda essa área aqui. Agora sim, então, né, esse cara vai ser letra delta. Daí sim, o gabarito é letra delta, por causa da condição verde. Mas sem a condição verde, a questão tinha que ser anulada. Então, olha só, tirem o print aí da resolução e tirem o print aqui do enunciado correto também. Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima.